ler a palavra, você buscar o teu crescimento pessoal. Eu sei que você já está fazendo isso, porque você está no curso que o apóstolo está dando de líder, formação de liderança, mas esse curso tem um começo, um meio e um fim, e quando isso se encerrar, você deve prosseguir nesta prática de crescimento pessoal, tendo a sua devocional com Deus. Senão, nós nos tornamos hipócritas ao apresentarmos qualquer tipo de assistência pessoal a uma ovelha, como pastores. Amém? Terceiro ponto, você tem que se preparar, já está embutido nesse segundo ponto que eu falei, você tem que se preparar para o exercício das suas funções. É inadmissível chegar numa célula sem saber o que você vai falar, sem ter estudado aquilo que você vai dizer para as ovelhas. Você tem que investir um tempo em estudo e em devoção a Deus para apresentar algo, algum alimento para essas ovelhas. Acontece de você chegar, orar e falar: Senhor Jesus, tem misericórdia, o que o Senhor quer ensinar para as tuas ovelhas hoje? Mas isso não deve ser a prática, não deve ser a regra. Isso tem que ser uma exceção, em caráter mesmo de exceção. Amém? Quarto item aqui que eu elenquei. Você tem que ter um relacionamento familiar compatível com as suas funções. Então, o teu relacionamento extra-célula, ele tem que ter o mesmo respeito. Você tem que ser uma pessoa tão respeitosa dentro da tua casa, no teu círculo de amizades, dentro do teu trabalho, quanto você é dentro da tua célula. Nós, mais uma vez eu digo, nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser pessoas duras, arrogantes, presunçosas, prepotentes, mas no nosso círculo de amizade, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, e dentro da célula a gente ser a pessoa mais bacaninha da terra, isso não é possível. Então nós temos que fazer considerações pessoais. Você percebe como esse estudo é um estudo para liderança, para quem está buscando liderar? Porque a base de tudo isso é você fazer o julgamento da tua pessoa, de você mesmo. Diariamente nós temos que nos avaliar. Amém? Próximo item. Você tem que zelar pelos compromissos. Você tem que zelar pelos horários. Em cumprir a tua palavra, a palavra que você empregou. Você tem que zelar na tua vida pessoal vários itens, até com os seus pagamentos. Tem que ser uma pessoa que não fica devendo nada a ninguém, né? Ninguém fique devendo coisa alguma. A começar pelos compromissos econômicos, nós temos que dar exemplo. A gente não pode ser motivo de uma conversa paralela. Poxa, aquele líder de célula, você viu o que aconteceu? Isso não pode acontecer. Então você está sendo elevado a um posto e por estar elevado, você se torna mais visível. Então é exigido que se dê exemplo. Amém? Sexto item. Você precisa ser fiel às decisões da igreja, porque você está representando a igreja dentro da casa daquela pessoa, dentro daquele grupo, e você tem que ser fiel à agenda da igreja. Então, não importa que você pense assim: eu acho que esse compromisso ele não é tão importante, eu não vou falar dele na célula. Se a igreja considera esse compromisso importante, você deve reportar isso para as pessoas da célula, ok? Se a igreja toma uma decisão, essa decisão ela deve ser adotada por você e ela deve ser exposta às pessoas da célula, amém? O teu pensamento, sétimo item, tem que estar de acordo com o pensamento, com a visão da igreja. Nós temos falado muito a respeito de visão, e a visão da igreja tem que ser a sua.
Porque você está representando não a tua pessoa, não os teus pensamentos, mas a visão da igreja dentro da palavra de Deus. Amém? Você está desligado de você mesmo. Você está ligado à igreja e à Bíblia. Então, também não dá para falar, não, a igreja pensa dessa maneira, mas eu não penso assim. Isso não é admissível. Amém? Se você não concorda com algo da igreja, você tem toda a liberdade para chegar no teu líder e tem toda a liberdade para chegar nos apóstolos. Então, existe uma hierarquia, os apóstolos estão no alto dessa hierarquia, tem um pastor que te lidera dentro do teu ramo, e você pode chegar no teu pastor a qualquer momento e falar, olha, eu não concordo com isso, com aquilo, com aquilo outro, a gente vai conversar. E nós vamos apresentar isso, nós juntos, vamos apresentar isso para os apóstolos. O que não dá é para a pessoa falar para o grupo que ela está incumbida de cuidar, coordenar, administrar, ensinar, tudo isso que a gente aprendeu até agora, e falar, não, na minha opinião, a igreja errou, na minha opinião isso não está certo. Né? Oitavo, evitar qualquer tipo de preconceito, discriminação, favoritismo de famílias ou de pessoas. Isso é um princípio fundamental da vida, mas quando você é ministro de célula, como você foi elevado, isso não pode acontecer. Então, piadinhas, brincadeiras preconceituosas, comentários preconceituosos. Você tem que ter noção de que dentro de uma família que é cristão ou que não é, você vai tratar com pessoas de vários tipos. Não, mas eles são cristãos, tem um homossexual na família. E? Eles são cristãos, mas tem uma pessoa que é mal pagador na família. E? Mas isso tem um adúltero. E? Tem um criminoso. E? Você é pastor. Você está conduzindo vidas. Você não é juiz. Fica dentro da tua função. Tua função de pastoreio. Tua função de ligar, de ensinar, de juntar pedaços, também de conduzir, de buscar. É isso que você está fazendo. E é com esse tipo de pessoa que você vai tratar. Quem precisa de médicos são os enfermos. A gente está fazendo um trabalhão para a gente ser curado. Então, nós não podemos nos apresentar preconceituosos com aqueles que também vão ser trabalhados por Deus através da tua vida. Amém? Próximo item. Ser imparcial. Dentro da célula, pode acontecer de haver discussão entre membros. Alguém faz um comentário, o outro não curte o comentário, faz um outro comentário e pode dar ali uma pequena discussão. É raro, mas pode acontecer e você tem que estar preparado para isso. Você não pode tomar partido. Você tem que aconselhar as duas pessoas separadamente, elencando os pontos corretos e incorretos, porque ninguém nunca está absolutamente certo, assim como ninguém nunca está absolutamente errado. Existem pontos de vista que estão corretos, pontos de vista que estão incorretos, e você vai apresentar isso para a pessoa. Olha, aqui você acertou, parabéns. Quando você falou isso, você está correto. Porém, a maneira como você falou não está certa. O que você disse está correto, mas como você disse está incorreto. Por exemplo, e você sempre terá o apoio do seu líder para te conduzir nesse assunto, no tratamento dessa questão. Mas você precisa ser imparcial. Próximo item. Não interferir em problemas de outras células. Existem muitas células, muitos ramos, e você cuida do teu. Tem um pastor muito engraçado na internet que fala assim, você conhece a ameixa? Então aqui você deixa. É para descontrair. A gente não pode mexer no assunto dos outros. Já dá um trabalhão cuidar dos nossos. Então a gente tem que se ater a cuidar da nossa célula e do nosso ramo. Amém? Próximo. Convite para pregar em outra célula. É totalmente aceitável.
mas só tem uma pessoa que pode te convidar para pregar na outra célula, o líder da outra célula. Um membro da outra célula não pode fazer convite. Talvez ele até faça, mas você não pode aceitar. Você só pode aceitar o convite se a outra célula, se esse convite vier do líder da outra célula, ok? Próximo, ser discreto em visitas. A discrição é uma questão ética muito importante. Você tem que saber como se comportar. A pessoa está enferma, você tem que saber como chegar ali, amém? A pessoa está em luto, você tem que saber como chegar, como se comportar ali, amém? Etc. Dentro desse assunto, acho que na nossa vida, nós somos adultos há muito tempo, né? Então, nós precisamos conduzir com esse equilíbrio, a gente precisa ter noção, amém? Último item, aliás, penúltimo item, você não deve falar mal de colega. O colega líder de outra célula, o colega pastor, o colega evangelista, o colega missionário, o colega líder de louvor, o colega ovelha, membro, porque você também é ovelha e também é membro, não deve ser assunto. Você não deve falar mal, a não ser que você fale para elogiar, para trazer à luz algum exemplo embasado naquela pessoa. Aquele pastor é um excelente pastor, aquele ministro é um excelente ministro. Se você não tem nada para falar, absolutamente não fale nada. Mas não é admissível, eticamente falando, na assistência a pessoas e até no comportamento da vida da gente, falar mal do outro. Eu quero te lembrar que existe a questão do plantio e da colheita também. Se você fala mal de alguém, alguém pode falar mal de você. Talvez até falem mal de você. Mesmo você não tendo plantado essa semente. Mas você não deve incentivar essa prática com a tua atitude. Último item é, quando você for aconselhar alguém, você não pode citar fatos ou nomes desse aconselhamento, desse tratamento pessoal que você deu à ovelha, de modo que essas pessoas ou essa pessoa seja identificada. Então não é apenas excluir o nome. Você tem que excluir fatos que facilitem a identificação dessa pessoa. Procura, quando for dar algum exemplo, não apresentar exemplos muito recentes. Ontem à tarde eu estava aconselhando uma moça. Vai ficar super fácil de descobrir que moça é essa, ainda que você não cite o nome dessa moça. Na célula eu já comentei com vocês que eu tive uma experiência trágica nisso, quando eu era muito jovem, dentro de gabinete pastoral, né? E parei de frequentar gabinete pastoral por causa disso, porque não houve ética pastoral. Então, aquilo que você não quer para você, não faça para o outro, que a gente volta lá para o início. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo. O parâmetro para tratar o outro é como você gostaria de ser tratado. Mesmo assim, você tem que pensar que existem coisas que você pode tolerar que para os outros é intolerável. Então, não se use como parâmetro. Use o parâmetro para Deus. Como você se aproxima de Deus? Com que tipo de respeito? Com que tipo de reverência você se aproxima de Deus? Use esse respeito para com o outro. Use esse tipo de reverência para com o outro. Amém? Então, esses são alguns pontos muito básicos e simples que eu quero apresentar para você hoje nesse assunto. O processo da assistência pastoral e a ética dentro desse processo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar essa prática que nós estamos tendo de apresentar esse vídeo. Eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Estou à sua disposição para nós tratarmos sobre esse assunto. Amém? É um assunto que a gente tem muito mais a discutir sobre isso. E nos próximos vídeos, com certeza, a gente vai falar sobre isso. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero dizer que nós temos uma eterna aliança. E você é sempre bem-vindo. Amém?
Amém?